Bora, gente. Bora, boa noite, boa noite. Cheguem mais, cheguem mais. Bora. Boa noite, boa noite. E aí, Olá, doutor? tudo Tudo bem, bem? cara? Beleza. E Tudo aí? tranquilo, tudo calmo. Uma noite aqui de segunda-feira, bom momento para fazer a live, Opa, entendeu? segunda-feira é dia, né, Daniel? Domingo é que é complicado, É sexta-feira à noite. isso, isso. A segunda-feira é dia de fazer live mesmo. Segunda-feira eu não sei o que as pessoas O estão fazendo aí que eu não estou fazendo live. Sair desconectando os meus vizinhos, que eu acho que tinha um vizinho meu usando minha internet, tá aqui. Tô Pendurado, cara, desconect... é mesmo, Daniel? É, aí tô desconectando geral aqui. A gente muda a Entendi. senha, a gente faz loucuras aqui pro pessoal não ficar na nossa aba, tá aqui. É Entendi, isso. entendi. Negócio de aba não dá certo, não. Ô, Daniel, eu tô Oi. ficando grisalho na barba, você tá ficando grisalho no cabelo, cara. É a vida, né? A É a vida tem vida. dessas coisas, né? Você, para ficar grisalho no cabelo, precisa ter mais cabelo, né, Ter Tanguy? cabelo, Também, é isso, verdade. É isso com também é pouco uma coisa cabelo, importante. E com eu, para pouco ficar cabelo, grisalho na barba, eu tenho que ter barba, né? tem que ter Então, barba, exatamente. A gente não pode dizer que o Petit Jornal não tem uma complementaridade com relação às olha cores aí, faciais, né? Pelo, olha aí. não tem jeito. Pô, você também, né, cara? Tu fica, tá aí, até aí eu não disse nada, né? Pô. Ó, o pessoal começou a comprar selos, Tanguy. Fica aqui já o nosso agradecimento, Flávio, Jorge. Porra, Daniel, você tá vendo o selo? Eu não tô vendo, cara. Ah, Eu agora tô vendo. apareceu. Pô, apareceu pra Léo, mim depois. Que loucura. rapaz, é Obrigado, isso aí. Flávio. Muito Obrigado, Léo. Valeu. Vamos botar obrigado, aqui. pessoal que está Pera aí, ó. comprando selos. Que dia que é hoje, né? Eu perdi a 26. 26, Pá Plantão, Gonçalves. Pá Gonçalves também comprou. Muito plantão, obrigado. Petit, dia 16 da guerra. 26. 26, rapaz. 26. Eu falei Vinte 16, e mas vou seis, escrever rapaz. 26, né? Faltou compreensão Luciano, sua aqui. obrigado, Luciano. Também, pessoal comprando selos. Pedro C. Caldas. Daphne Gomes, obrigado. Obrigado a todos que estão comprando selos. Olha o que eu botei agora, Daniel. Se liga. Anelisa, o que você Olha botou? lá. Selos à venda. Olha aí, Normalizaram o agora selo, sim. Daniel. Agora Normalizaram os sim. selos. Eu não quero mais saber. Eu não quero mais Olha saber. aí. É O isso. Tanguy, agora tu Opa. escreveu bonitinho, ficou simpático. Ficou legal, não ficou? Pois é. A Isso. apresentação é sempre importante. O pessoal interagindo aqui na live, o Petinder aqui Petinda. tá na live aqui, fica uma coisa louca. As pessoas interagindo através das mensagens. É isso. Daniel, Cabaré Resende. sofri hate nas redes sociais porque meu gato se chama Zidane, a culpa é sua. Ah, Você rapaz. direcionou haters pra mim. Não Enfim, direcionei isso. nada. Direcionei nada. Quer dizer, Então tá bom. Então tá talvez, bom. talvez, mas nada que você já não tenha feito comigo. É verdade. Aceito. Beleza. Ó, Ana Elisa comprou selo também. Muito obrigado, Ana Elisa. Thaisa Sabatura perdeu ontem. Pois é. Aí Olha aí. faltou o comprometimento. Tudo bem, Mariana Mariana? Schalt, Muito obrigado. Silvia Chetinho. Bilac, muito obrigado. Comprou também. Pessoal, muito obrigado quem está comprando selo. Tabajara, meu grande Tabajara, comprou selo também. João Roorda comprou. Porra, esse aqui vai complicar pra gente, hein? Johan Waterkemper comprou Olha aí. selo também. Muito obrigado. Sônia M. de Sônia M. de Costa. Costa, mandei um videozinho para ela ontem. Comprou selo aí, ó, nos últimos 3 vídeos. Muito obrigado. Obrigado, Sônia. Ih, rapaz, a pessoa já tá procurando match aí, Tanguy, no Petinder aí. Ah, mas O Daniel, negócio eu não tenho tá. nenhuma dúvida de que tem coisas rolando aí, se a gente ficar sabendo. É Não tenho isso, é isso. dúvidas, Mas é um né? ambiente Porque, bom, um ambiente sadio, um ambiente com pessoas interessantes. É isso, Tanguy. Aí exatamente. acaba dando início aí. Madame Cult, Renan, Renan Roran comprou também, muito obrigado. olha Obrigado, aí. pessoal. Meu TCC foi baseado no documentário da Netflix sobre a Ucrânia em 2014, o Winter on Fire. Bom documentário, bom documentário. Rapaz, Cobb Parcial, mas Douglas. bom Cobb documentário. Douglas é um bom nome para pet. O pessoal colocou, é verdade. Cobb Douglas. Saudades de Cobb Douglas, na minha Quem é época de Cobb faculdade de Douglas? economia. É uma modelagem, né, Tanguy? Uma modelagem econômica bacana. Cobb Douglas. Chato Neia pra cacete. Costa. Eu dou o Neia nome do meu Costa. gato de um jogador de futebol. Aí ele quer dar nome de gato de modelo econômico. Meu Deus, Ficou que boa, coisa. cara. Ficou Enfim, boa. Daniel. Mas foi uma sugestão aqui no chat. O pessoal tá sugerindo Pô, aqui. mas cadê? Sugestão ruim. De quem é a sugestão? Vou ver pra... Fernanda comprou O selo. Muito Rodrigo obrigado, Guedes. Pô, Fernanda. Rodrigo, você não fala um negócio desse pro Daniel, não, que ele acredita e bota o nome do cachorro aí de Cobb Douglas. Não tem Olha aí. condição.
Olha aí. Fernanda comprou selo também, muito obrigado. O pessoal, cara, o Ah, pessoal é. Como é que é o nome? O pessoal fica esperando a live do Petit antes de dormir, rapaz. tá certo, tá O certo. pessoal fica esperando. Eu também, no Eu caso, também, não durmo sem, é verdade. também não durmo sem. Me custa um pouco, né? Porque eu Custa. sou uma pessoa que gosta de dormir cedo, sou uma pessoa que gosta de ter o seu soninho, né? O seu soninho proporcional à sua idade Isso. espiritual, né? Aquela 22h40 já tá prontinho ali, né? Mas aí tá tendo que estender, é isso aí. Ó, a Bia comprou selo também, muito obrigado, Ô, Bia. Daniel, Opa, tua diga. internet tá boa hoje, cara. O que aconteceu? Ah, cara, a gente às vezes faz coisas que precisa fazer, né, Tanguy? A Faz o que tem que ser conversa feito. faz o que tem que ser feito. Isso é coisa da vida, né, Tanguy? Então é melhor não entrar em detalhes, que eu posso me Tá bom. comprometer, Isso aí. né? Olha Mila aí. Diniz comprou selo, Daniele. Daniel, Obrigado, vou contar Mila. fofoca hoje, hein? Ih, rapaz, mas Ah, minha? hoje. Fofoca minha não, Não, né? sua não. Não, sua não. É. Sua não. Vou A, a contar gente continua, fofoca. a gente continua com aquele acordo do Continua. Mutual Isso. Destruction Assurance. Mutual Shared Distraction, isso. Mutual, yes. A gente não toca em assuntos que possam ser Sensíveis. perigosos mutuamente. Exatamente. Rapaz, tocar no assunto do gato já foi uma ousadia, eu achei. Ousadia. Então, já Já foi passou ousado dos da minha limites. parte. Já Já passou foi dos limites. ousado. É verdade. Foi ousado da minha parte. Falei, rapaz, e agora? O que vai sobrar de volta? É Mas aí, isso. mas aí foi meio. Pô, sabe aquelas coisas que acontecem nas relações internacionais? Eu Tipo, não vou tão longe, né? o que aconteceu ontem, eu falando do seu gato, foi tipo a Índia jogando um míssil no Paquistão. Falou assim, foi mal. Perdão, e desculpa, pô, sem querer Foi aí, mal foi aí, mal. cara. Porra, desculpa aí por esse negócio aí, cara. Que coisa desagradável. É Virgínia isso. comprou selos. Muito Obrigado, obrigado, Virgínia. Virgínia. Queria mandar um abraço pro Gustavo. Gustavo se tornou um personagem já desse chat. O que seria desse chat sem a chatice do Gustavo? Gustavo, muito obrigado por estar aqui, cara. Obrigado. Olha aí. Por ter dar esse tempero durante a live. Ele vai, O apesar de eu Gustavo. ter falado aqui, ele vai passar a live inteira reclamando, você vai ver só. É isso. O Gustavo aglutina as pessoas na live, digamos A assim. rotina. A live ela se torna mais coesa quando o Gustavo está aí. Ele reduz as polêmicas. O pessoal bate menos na gente, não tem essa, né? É isso. Olha aí. Beleza. Vamos começar, Daniel? O que você acha? Vamos começar aqui a nossa gravação. Vamos embora. Beleza, gravando, Daniel. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit. Esse encontro entre esse que vos fala, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Hoje, 21 de março, são exatamente 22 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília e estamos no 26º dia de guerra. Então, no encontro de hoje, falaremos sobre o 20º dia do conflito. Tudo bem, Tanguy? Vamos lá? Tudo bem, Daniel. 20º não, 26º dia do conflito, né? Então, já estamos perdendo as contas aí, que a gente está indo daqui a pouco para um mês já de guerra, né? E a gente fazendo aqui, portanto, esse acompanhamento praticamente diário, né, Daniel? Só teve 3 dias dessa guerra inteira que a gente não teve live. Então, assim, a expectativa é seguir assim enquanto... 3 folgas em 3 semanas, hein, Tanguy? Olha aí, mais de 3 semanas. É verdade. Então, Daniel, como sempre, né, você já datou, né, o episódio. Isso é importante porque tem muita coisa que acontece em cima da hora, muita emergência que acontece, né, coisas que aparecem de uma hora para outra. É importante vocês saberem, portanto, exatamente que horas que a gente gravou, aquilo que acontecer depois. Portanto, né, a gente naturalmente não tinha como gravar. A expectativa, portanto, é a gente atualizar tudo o que aconteceu até esse momento que a gente está gravando, 22 horas e 24 minutos do dia 21 de março. Como sempre, Daniel, começando pela parte militar. E o que a gente vai ver é que não houve grandes novidades com relação a movimentações militares. Isso já era de se imaginar, tá, Daniel? Não é novidade nenhuma. Ontem eu falei que a Rússia deu um ultimato com relação a Mariupol, né? Então aquela cidade ali do Mar de Azov, disse que tinha, portanto, até as 5 da manhã de Moscou, que foi 23 horas de Brasília, né, de ontem, então de domingo, né, hoje é segunda-feira, então de domingo, obviamente, a gente já sabia disso, Mariupol não aceitou o ultimato, convenhamos, né, se fosse para aceitar o ultimato, Mariupol já tinha aberto as portas para os russos há muito mais tempo, né, Mariupol está sendo duramente bombardeada, mas está lá sem se entregar. E, Daniel, como a gente também já vem trazendo ao longo das últimas semanas, a guerra está de fato chegando a Kiev. A guerra está cercando Kiev
E a notícia que a gente teve hoje, nessa segunda-feira, é que um míssil russo atingiu um shopping center de Kiev, né? O shopping Retroville, de 10 andares, foi condenado. A explosão é impressionante, né? Se você quiser ver em redes sociais, tem gente que às vezes não tem estômago para ver esse tipo de cena, mas se você tiver curiosidade, você vai ver que o tamanho da explosão é um negócio inacreditável e que, portanto, o shopping ficou, de fato, inutilizado, né? De fato, condenado, vai ter que ser demolido para fazer alguma outra coisa ali. Então, as notícias que a gente tem são essas. O que é, isso aqui a gente vem dizendo dia após dia, o fato de a gente começar aqui o Petit Jornal dizendo não tivemos grandes novidades é sempre uma péssima notícia para a Rússia. É sinal de que a guerra está demorando mais do que a Rússia gostaria, é sinal de que a Ucrânia, portanto, está dando mais trabalho do que a Rússia imaginava. Então, o cenário do conflito é mais ou menos esse, sem grandes avanços ao longo das últimas 24 horas, Daniel. Aliás, a gente disse isso desde o início, né, que o objetivo da Ucrânia era alongar ao máximo o conflito, evitando uma derrota rápida, justamente para que a Rússia fosse cada vez mais sancionada, que aumentasse o desgaste, tanto interno quanto externo do Vladimir Putin. Portanto, conforme o conflito vai se alongando, isso é uma péssima notícia para a Rússia e é uma notícia menos ruim para a Ucrânia, né? Porque ela ganha condições talvez um pouco melhores de negociação conforme os dias vão avançando. Apesar de sofrer muito, né? Então, isso é um ponto importante, claro. né? Esse alongamento da guerra não é que, óbvio, tá, gente? Não é que a Ucrânia espera que a guerra seja longa. Óbvio, pelo contrário. Mas não há muita expectativa da Ucrânia vencer a Rússia, no sentido de dominar o exército russo, ir lá e entrar na Rússia. Isso não está na agenda, não está nos planos. A possibilidade que a Ucrânia tem de vencer essa guerra, né, de sair vitoriosa de alguma maneira dessa guerra, é fazer com que a invasão ela seja tão sofrida para a Rússia que, em algum momento, ela tem que sentar na mesa de negociação numa posição que dê à Ucrânia a possibilidade de colocar os seus termos também. Muito embora a gente sabe que a negociação ela vai ter termos dos dois, vai ser uma negociação árdua. E, aliás, o que a própria Ucrânia disse hoje, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, é que provavelmente a gente vai ter semanas e mais semanas de negociações antes da guerra acabar. Tanguy, falando um pouco de algumas questões econômicas que apareceram no radar no dia de hoje, o G7 e a FAO, lembrando que a FAO é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, pediram hoje para que os líderes mundiais mantenham os fluxos comerciais abertos. Existe um temor muito grande em relação ao crescimento do protecionismo, particularmente na área de alimentos. E, claro, se todas as nações começarem a ser protecionistas ao mesmo tempo, a tendência é que os alimentos fiquem ainda mais escassos e mais caros. Por isso, esse apelo que foi feito no dia de hoje pelo G7 e pela FAO. Uma série de países ao redor do mundo já tem implementado restrições à exportação de alimentos, restrições à exportação de grãos, restrições à exportação de fertilizantes em alguns casos. E esse é um elemento que é, sem dúvida alguma, muito perigoso e muito assustador para os próximos meses. Existe um risco real de desorganização do suprimento de alimentos mundo afora, lembrando sempre que a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de grãos, e a Rússia, em particular, é um gigantesco produtor de fertilizantes. E claro que com esses dois países fora de uma certa normalidade no fluxo de comércio internacional, o impacto sobre o preço dos alimentos tende a ser de grandes proporções, o que vai impactar particularmente os mais frágeis, os mais vulneráveis, e aí entra a questão da FAO. A FAO tem justamente essa expertise em cuidar, em olhar, em observar as pessoas mais vulneráveis pelo mundo do ponto de vista alimentar. Hoje, Tanguy, o Zelensky, o presidente da Ucrânia, soltou um vídeo nas redes sociais solicitando que os alemães pressionem o governo do Olaf Scholz a deixar de fazer qualquer negócio com a Rússia e também a pressionar o Olaf Scholz para que ele interceda na aceleração do processo de adesão da Ucrânia à União Europeia. É muito curioso esse movimento do Zelensky, quer dizer, tentando aumentar a pressão popular alemã contra o chanceler alemão, mas, a bem da verdade, é absolutamente improvável que qualquer uma das duas pautas avance, ainda mais no curto prazo. A Alemanha não vai deixar de fazer qualquer tipo de comércio com a Rússia, ainda mais por conta da questão do gás natural, e não vai haver uma aceleração na adesão da Ucrânia à União Europeia. Esse é um processo longo que deve
deve levar alguns anos e, consequentemente, não há pressão popular sobre o Olaf Scholz que faça qualquer tipo de aceleração nesses termos. É um processo longo, complexo e que demanda uma série de etapas. Aliás, falando em União Europeia, Tanguy, a confusão está instalada dentro da União Europeia no que diz respeito à política energética. A política energética, claro, entrou no topo das prioridades com a guerra entre Rússia e Ucrânia, e existe agora uma confusão sobre o que fazer para tentar conter o preço da energia, que tem escalado de forma muito significativa. E o racha está instalado, o racha é entre norte e sul, como, aliás, sempre acontece na União Europeia. Os países do sul, menos dependentes de gás natural, da Rússia, etc., querendo que haja qualquer tipo de desconexão, ou pelo menos alguma desconexão entre a política energética e o preço do gás, e os países do norte dizendo, veja bem, o gás é central, o gás é importante, a nossa política energética tem que estar preocupada essencialmente com o preço do gás. O fato é que está se pensando em tudo, desde subsídios à produção de energia, que seriam, claro, compensados pelo Tesouro, passando por pacotes que envolvam cheques para os mais pobres, para que eles possam continuar consumindo energia. Você tem tido aí uma série de ideias sendo ventiladas, mas o fato é que está chamando a atenção uma certa descoordenação europeia no que diz respeito à sua política energética, até porque a gente está falando de países que têm realidades muito diferentes, não só do ponto de vista climático, como também do ponto de vista de abastecimento, Tanguy. Daniel, ainda falando sobre Europa, né? Na verdade, puxando de Estados Unidos para a Europa, quem já separou o passaporte, botou o casaquinho ali, né, em cima da cama para fazer a mala e tal, é Zé Biden. Tá? Zé Biden vai iniciar a viagem dele para a Europa na quarta-feira e já começou a adiantar os trabalhos. Então, no dia de hoje, na segunda-feira, ele teve telefonemas, né? Ligou para os principais líderes europeus, então ligou para o Macron, ligou para o Scholz, ligou para o Boris Johnson e ligou para o Mário Draghi. Lembraram até da Itália, Daniel. Até a Itália entrou, você vê que o negócio tá sério mesmo. Com todos eles, sempre falou sobre a necessidade que essas lideranças têm de lidar principalmente com os ataques da Rússia contra civis e de haver uma mobilização deles com relação à assistência aos refugiados. Então a gente imagina, Daniel, que essa viagem que ele vai fazer à Europa, na quarta-feira, ele vai direto para Bruxelas, né? Então lá ele vai encontrar com lideranças da União Europeia e vai ter uma reunião extraordinária da OTAN. Naturalmente, esses vão ser alguns dos assuntos, eu imagino que vá muito além disso, né? Vão se tratar de uma questão ali de dissuasão com relação à Rússia e tal, mas esses vão ser assuntos que vão ser tratados nessa visita do Zé Biden, bidão da massa, à Europa. E na sexta-feira ele vai para a Polônia. Aliás, nenhum país vem sendo mais lembrado na Europa do que a Polônia nesse momento. Lembrando, é um país que faz fronteira com a Ucrânia e é tradicionalmente um salão de festa da Rússia, né? A Rússia, sempre que está sem fazer nada, dá aquela invadidinha na Polônia. Historicamente, isso sempre aconteceu. Então, naturalmente, a Polônia se tornou, de fato, um símbolo dessa preocupação dos europeus com relação à possibilidade de uma invasão russa. Parece altamente improvável, sido dito, enfim, é improvável, bastante improvável, que a Polônia faz parte da OTAN, mas, de qualquer maneira, vem sendo tomado como um símbolo dessa necessidade de preocupação com relação à Rússia. Tanguy, nesse racha europeu que eu fiz referência há pouco, nenhum país é mais radical no que diz respeito à implementação de sanções e ao desligamento de qualquer tipo de relacionamento com a Rússia do que a Polônia. Realmente chama muito a atenção como a Polônia está num degrau acima de todos os outros membros da União Europeia. Claro que os membros mais próximos, de uma forma geral, estão mais preocupados, mais próximos geograficamente da Ucrânia, mas nenhum deles tem a preocupação e o volume de reclamações e de pressões que a Polônia tem tido nos últimos tempos. E a Polônia tem alguns momentos que ela está meio desconectada assim, da realidade. Sabe aquela ideia que você tem antes de dormir, Daniel? E que no dia seguinte você tem que dar uma repensada antes de falar para alguém. Assim. Você dá uma pensada para ver se é aquilo mesmo. A Polônia hoje meteu, Daniel, a ideia de que a OTAN podia, de repente, mandar uma operação de paz para a Ucrânia. Eu não sei se a Polônia está muito no senso dela, porque assim, isso significa uma declaração de guerra direta para a Rússia. Está todo mundo dizendo o tempo todo que aconteça o que acontecer, guerra entre Rússia e OTAN tem que ser evitada. Tá? Aí a Polônia fala assim, gente, eu tive uma ideia. E se a gente mandasse uma operação de paz, que obviamente vai ser uma operação de paz,
que não vai estar respaldado pelo direito internacional, porque senão tem que ser aprovado no Conselho de Segurança da ONU, e no Conselho de Segurança da ONU a Rússia tem poder de veto. Então, já vai ter que ser algo que infringe, né, que viola o direito internacional. Mandar uma operação de paz da OTAN para a Polônia. Aí os Operação Estados de Unidos, paz para expulsar a Rússia, é para isso? expulsar a Rússia, para conter a Rússia. E aí os Estados Unidos têm que ser a voz da razão e falar assim, Polônia, peraí, só um minuto. Pensa direito. Pensa aí, mais uma vez, e depois a gente fala sobre isso. Polônia, já te falei, porra, em público não, depois a gente conversa sobre isso. Então, assim, dá para ver de fato que a Polônia ela é a ponta de lança nessa ideia de um aumento enorme da pressão, inclusive na OTAN, dentro da OTAN, numa tentativa de conter a Rússia. E, Daniel, os Estados Unidos, né, aproveitando que a gente estava falando sobre o Biden, os Estados Unidos deram um alerta, principalmente para as empresas privadas norte-americanas, porque a inteligência norte-americana está anunciando, está detectando que existe a tendência de que nos próximos dias a Rússia faça um grande ataque cibernético contra a economia americana, contra empresas americanas. Então, o alerta que foi dado pelo Biden é: empresas privadas norte-americanas, façam de tudo que vocês possam fazer para aumentar a segurança cibernética, porque os próximos dias podem ser difíceis nessa área. Importante notar, o Putin já percebeu há muito tempo que essa é uma área de guerra fundamental. Então, de fato, a Rússia é uma potência nesse sentido, na capacidade cibernética de atacar outros países. Então, é possível, segundo os Estados Unidos, é provável que ao longo dos próximos dias haja algum tipo de ataque maciço contra a economia dos Estados Unidos, o que, enfim, é um ataque contra os Estados Unidos de uma forma geral. Você mexe muito com a estabilidade quando você faz um ataque cibernético dessa maneira. E, Daniel, só um quadro fixo aqui, um comentário fixo. Todos os dias tem, porque todos os dias esse assunto volta. O Zelensky, mais uma vez, disse: Não é Rússia, possível. Não eu te juro. De Te novo? juro. Rússia, venha negociar comigo. Tá? Temos que negociar. Essa negociação que está aí é uma negociação meio barra, meio tijolo. Preciso conversar direto com você. Sabe aquela pessoa que fica te mandando no WhatsApp, fala assim, preciso falar com você. É o Zelensky mandando essa mensagem para o Putin. O pior não é isso não, Tanque. O pior é aquela pessoa que manda aquele WhatsApp: oi, fulano, tudo bem? E é só. E no dia seguinte manda de novo. É isso. Diz logo o que você quer. Diz logo o que você quer no WhatsApp. Isso aqui é um apelo para as pessoas. Manda a mensagem por favor, completa. Já disse o que é. Pois é, o Zelensky, ele fica chato, fica todo dia tentando falar, a pessoa não quer falar com você, não fala com ela, não insiste, é pior, acaba esgarçando o relacionamento, acaba criando ali uma antipatia. É o caso do Zelensky, Tanguy. O Zelensky, ele podia ligar para o Macron, cara, que o Macron também está carente, também está querendo conversar. Eu acho que eles podiam. Boa ideia. Podiam, cara. Eles podiam ficar 3 horas no telefone, Zelensky e o Macron, né? Conversando, reclamando da vida, trazendo aí uma série de preocupações. E é isso, cara. Eu acho que o Zelensky está precisando aí de alguém que o atenda e o Macron está disponível. E só mais um detalhe, Daniel, só porque, pegando ainda essa ideia da turnê do Biden pela Europa, a Rússia convocou o embaixador dos Estados Unidos em Moscou, um senhor chamado John J. Sullivan, para alertar sobre as graves consequências que podem advir daquelas declarações do Biden com relação ao Putin. Só para lembrar, isso a gente falou alguns dias atrás, o Biden chamou Putin de ditador assassino e de pure thug, né? Então, bandidão. E disse que isso pode colocar, isso é maravilhoso, isso pode colocar Rússia e Estados Unidos em rota de colisão, hein? Eu não queria dizer nada não, até agora a gente estava bem, até agora, porra, a gente estava tranquilo. O clima era ótimo. O clima era bom, porra, um clima de conversa, de diálogo franco, mas aí o Biden falando esse tipo de coisa pode colocar a situação toda a perder. Então, veja bem, né, lave sua boca para falar de Vladimir Putin, Daniel. Tanque, ontem aqui no Plantão Petit, a gente estava falando da Arábia Saudita, reclamando que a Arábia Saudita não aumenta a produção de petróleo, que está recebendo carta do Japão, que está recebendo pressão do Zé Biden, que está recebendo telefonema mal criado, que recebeu visita do Boris Johnson, todo mundo enchendo o saco da Arábia Saudita. E hoje o governo da Arábia Saudita se pronunciou, dizendo o seguinte: olha, eu não posso ser responsabilizada não. O que é isso? Pelo preço do petróleo. Eu tenho culpa que o preço do petróleo está alto? Não tem. Não culpa não. Só porque eu sou uma grande produtora de petróleo. Um dos maiores. Estou com má vontade para aumentar a produção de petróleo. Gente, pelo amor de Deus, a gente está falando no final das contas de apenas mais um. Eu sou apenas mais um player nesse grande
conserto nesse grande condomínio que é o mercado internacional de petróleo. Então, dona Arábia Saudita se irritou e disse, ó, tem nada a ver com isso, vocês que paguem pelo petróleo caro, encham aqui as minhas contas com dinheiro, porque é isso. É lei do mercado, né, Daniel? Pô, né, o pessoal tá querendo desconto. Que isso, cara? Desconto, não tem desconto. Oferta e demanda, exatamente. Daniel, você passava trote quando você era criança? Não, cara, sempre fui um cara bem comportado. Bem comportado? A Rússia tá passando trote, você acredita nisso? Não é possível. Não, Daniel, olha só, no meio de uma guerra, bicho... É porque assim, o mundo é muito maravilhoso, Daniel. Não dá, cara, não tem condição. O bicho pegando, guerra, sanção, não sei o quê. Aí o Reino Unido me vira e fala, gente, seguinte, queria fazer aqui um anúncio para a imprensa. A reclamação. Eu queria dizer que 2 ministros nossos, o senhor Ben Wallace, que é secretário de defesa, secretário de defesa no meio de uma guerra, o cara devia estar ocupado, né? E o senhor Priti Patel, secretário de moradia, até o secretário de moradia foram encher o saco do cara. Receberam ligações, Daniel, supostamente, do primeiro-ministro da Ucrânia. Então, presidente, o Zelensky, o primeiro-ministro, é um cara chamado Ben Shmihal. Ninguém sabe quem é, Tagui. Ninguém sabe quem é o primeiro-ministro da Ucrânia. Se tocar o telefone aqui em casa dizendo, ô, Daniel, o primeiro-ministro da Ucrânia quer falar com você, eu vou ter que ir achando que é ele. É isso, mas foi isso que aconteceu. E aí atenderam o telefone, beleza, primeiro-ministro da Ucrânia, situação importante, era durante a guerra e tal. Aí atenderam e começaram... Aí o primeiro-ministro começou a fazer perguntas que pareciam meio inconvenientes, assim, tentando saber, vem cá, qual é a posição do governo com relação a isso? Vai agir ou não vai? E aí eles começaram a achar esquisito. Falaram, eu tô tentando lembrar se eu conheço a voz desse camarada. Nunca ouvi a voz desse camarada. Parece, sei lá, se é ele mesmo e tal. E ia falar de desligar o telefone os dois. Mas aparentemente o que o Reino Unido está dizendo é o serviço inteligente disse que foram os russos. E agora ninguém está sabendo, assim, estão tentando identificar como que conseguiram acessar as linhas de 2, assim, na prática, ministros britânicos. Então é isso, Daniel. A Rússia está passando trote a essa altura do campeonato, 26º dia de guerra. Tem gente que está lá no departamento de passar trote para o Reino Unido, em Moscou. É o jeito moleque de se lidar com uma guerra. Tem que isso que eu tenho a dizer. Não pode perder a criança interna, né, Daniel? A não criança pode, que você tem de você. É isso. Eles pegaram lá a lista telefônica. O pessoal que é mais novo, que não sabe o que é lista telefônica, bota no Google, né? Perguntaram qual é o nome do ministro da guerra do Reino Unido? Olha aí na lista telefônica e liga para ele. Que a gente vai dar um jeito de passar um trote. Mas o que eu falo? Você vai vendo. A gente vai vendo aí, eu vou te falando aqui. Vai improvisando. Tanguy, hoje teve a cúpula de sustentabilidade organizada pela revista Economist. Achei fofo, num momento como esse, o pessoal ali debatendo cúpula da sustentabilidade. E o secretário-geral das Nações Unidas, o seu Antônio Guterres, qualificou como loucura a corrida pelo uso de combustíveis fósseis para reduzir a dependência energética em relação à Rússia. Ele disse basicamente o seguinte, gente, calma, por favor, se vocês ficarem correndo atrás de petróleo da Arábia Saudita, se vocês ficarem correndo atrás de gás do Catar, as metas climáticas podem eventualmente ser comprometidas. É muito desagradável isso, gente. Poxa, por favor, isso é uma loucura, calmem-se. Tá tudo bem, tá tudo sob controle, né? Tudo vai se resolver da melhor maneira possível. Eu sei que o Antônio Guterres está nervoso com essa questão climática, que o clima pode ser comprometido, que vai esquentar o planeta. Claro que essa é uma questão extremamente importante, deixando claro aqui o nosso sarcasmo permanente, mas dentro de um contexto de guerra, houve ali um reordenamento de prioridades, digamos assim, Tanguy. Maravilha. Daniel, eu posso contar fofoca? Faça isso. Eu tô a fim de contar fofoca hoje. Tô percebendo. Daniel, é o seguinte, saiu uma especulação hoje no The Times, né, que é um jornal muito tradicional do Reino Unido e que, de uma certa maneira, tenta trazer uma explicação para o que a gente trouxe ontem. Então, eu vou já deixar avisado aqui, porque senão o pessoal vai cancelar a gente, rede social. Não é confirmado, tá, gente? Isso, assim, o jornal sempre fala em fontes, possibilidades e tal, mas que de uma certa maneira pode fazer sentido, então vou trazer aqui, porque se confirmar lá na frente, beleza, quem está ouvindo aqui já sabia, se não se confirmar, era uma possibilidade que foi aberta. Ontem, Daniel, eu comentei aqui que tem um cara muito importante da FSB que está em prisão domiciliar. Não sei se você lembra disso, falei ontem aqui que o Sergei Bezeda,
que é o equivalente a um general 4 estrelas. Então, um cara Foi o muito bode grande dentro da expiatório. Bode FSB. expiatório do fracasso do serviço de inteligência russo, né? Então, aí ele está em prisão domiciliar, assim como um cara chamado Anatoly Bolyuk, tá? Que está um pouquinho abaixo dele, mas é um cara muito importante também e também está em prisão domiciliar. O que o The Times levantou, Daniel, é que desde 2014 o Putin vinha colocando uma grana pesada na tentativa de subornar os militares ucranianos. Não pode ser. Não é E estava possível. pegando Não é esse possível. dinheiro. Não é possível. Suborno naquela região do mundo envolvendo militares eu é também possível. eu também achei Não inverossímil. acredito. É, Não acredito. É isso. É isso. Aí, todo mês, Daniel, o Putin pegava o dinheirinho dele ali, entregava pro Sergei Bezerda e pro Bolyuk e falava assim, vai lá, entrega para ele lá. E fala, ó, em algum momento vou precisar de vocês aqui e vocês estão ligados que a gente tá mandando essa grana para vocês, tá melhorando a vida de vocês. Quando a gente precisar, eu não quero problema, hein? Precisar, a gente liga para vocês. E aí, Daniel, aparentemente o Sergei Bezerda ele foi preso por enriquecimento e fraude. E a explicação que vem por meio dessas fontes, que mais uma vez a gente não tem como comprovar, não tem como saber se está lá mesmo e tal, é que aparentemente esse dinheiro não chegava na Ucrânia. Ele era basicamente dividido pelo Sergei Bezerda, pelo Bolyuk, com a galera da FSB, que é o Serviço Secreto Russo. Não pode ser. Militares na Rússia praticando corrupção e rachadinha de corrupção não pode ser, Bang. Não pode ser. E aí, Daniel, aparentemente o raciocínio do Bezerda era assim, ele não vai invadir a Ucrânia. Não vai. Ele não tem nenhuma condição de invadir a Ucrânia. E aí, Daniel... A gente não vai ter nunca que acionar esses caras que a gente está subornando, não vai precisar nada. Vai nada. Porra, eu tô mantendo aqui, a galera tá feliz, tá animada, o pessoal tá motivado e tal, tá recebendo aquela grana todo mês. E é tudo em dinheiro vivo, Daniel. Então não tem, me dá a transferência do Pix. Não tem, é grana, é dinheiro vivo. E aí, Daniel, ali para outubro, novembro, o Putin chamou a galera, fez uma reunião e falou assim, gente, é o seguinte, como é que tá o lance do suborno lá? Falou assim, tudo em dia. A galera tá lá, tá comprada com a gente. Beleza, porque eu vou invadir a Ucrânia. E aí, aparentemente, eles gelaram, eles morreram e voltaram à vida. E falaram, desculpa, tá, gente? Fudeu. Assim, o que eu faço agora? E a gente sabe que essa galera troca muita informação, né, Daniel? O serviço de inteligência, e eles entraram em contato com a CIA. E falaram, CIA, é o seguinte, deu ruim aqui, e a gente precisa da ajuda de vocês. Eu vou te passar todo o plano de invasão da Rússia, e você dá um jeito de mostrar para a Rússia que você já sabe. E qual era a esperança deles? Se a Rússia soubesse que o plano tinha vazado, que o Putin, de repente, ia segurar a onda e falar, porra, não vai dar. E aí mas o Biden começou a dizer, começou a dizer, a Rússia vai invadir a qualquer momento, a Rússia vai invadir a qualquer momento. Tudo está fazendo sentido agora. Então essa seria a explicação de por que o Biden tinha tanta certeza. Eu não sei se você lembra, Daniel, mas quando o Biden falou, gente, a Rússia vai invadir a qualquer momento, quem foi que se levantou e falou assim, parar de histeria? Zelensky. Zelensky falou, gente, tem nada disso, a Rússia não vai invadir, tem nada de iminente. E a Rússia foi lá e invadiu, ou seja, o serviço de inteligência norte-americano estava ciente. A especulação, que vem mais uma vez por meio de fonte que a gente não tem como saber se existem mesmo, é que, muito provavelmente, o Bezerda e o Bolyuk, na tentativa de salvar a própria vida, viraram para os americanos e falaram, gente, o plano é esse, mostra aí que vocês sabem, para, pelo amor de Deus, essa invasão não acontecer, porque senão eu estou ferrado. E isso explica, talvez, a disposição da Rússia, que era de tentar tomar a Ucrânia com grande velocidade, que a galera está comprada. E, de repente, quando a Rússia chega lá, o pessoal está resistindo. Falou, peraí, tem uma coisa errada. Segundo os relatos do The Times, a invasão russa, Daniel, envolvia até mesmo enviar para Kiev guarda de trânsito. Porque a expectativa era que assim, o exército vai se entregar, tem que ter alguém para organizar o trânsito lá. Mas a expectativa era realmente fazer isso muito rapidamente. E aí ontem eu falei aqui, há um clima esquisito entre o Putin e a FSB. Porque o Putin está considerando que a FSB deixou ele vendido. Não trouxe as informações necessárias para ele se preparar para uma resistência desse tamanho. Então a gente está aqui no dia 26 de guerra e a Rússia está agora queimando os últimos cartuchos. Tem muito cartucho ainda, tá, gente? Ataque de longo alcance e tal. Mas claramente a Rússia está tendo que mudar a sua estratégia porque a velocidade da invasão não foi tão grande assim. Queria deixar um abraço para o professor João Daniel, nosso amigo, que mandou essa notícia. Enfim, eu passei o dia pensando nisso. Mas é isso, assim, o suborno não chegou, né? A rachadinha não chegou em quem devia chegar. Então talvez isso tenha prolongado a guerra. Mais uma vez, gente, pelo amor de Deus, não está comprovado. Mas onde é que você ouviu falar isso? Ouvi falar na The Times. Pode ser verdade, pode não ser.
Mas que é divertido, né? Rapaz, entrando nessa editoria de notícias bizarras, hoje uma mulher, a mulher de um político ucraniano, ela foi entrar na Hungria, Tanguy. Foi entrar na Hungria, tô aqui fugindo, a guerra na Ucrânia tá meio complexa e tal. Pô, não. Quanto você está trazendo de dinheiro, senhora? Aí ela respondeu, olha, é pouca coisa. Eu estou levando aqui na mala 1,3 milhão de euros e 28 milhões de dólares. Aí o guarda perguntou, 28 dólares? Eu entendi errado, 28 dólares? Não, 28 milhões de dólares. E ela Sensacional. Ela é esposa do Ihor Kotviski, que foi acusado de corrupção na Ucrânia e fazia parte da coalizão do Poroshenko, né, que foi justamente o antecessor do Zelensky. Lembrando que o governo Poroshenko teve ali várias acusações de corrupção, tanto que o Zelensky foi eleito na retórica antipolítica, né? Eu sou um comediante, eu não sou político, etc. Vamos mudar tudo que está aí. Foi nessa vibe que o Zelensky foi eleito. E agora a senhora vai e entra na Hungria dizendo, que coisa para as despesas do dia a dia, né? 1,3 bilhão de euros e 28 milhões de dólares, mas é para o dia a dia. Não repara não, que eu estou aqui, eu vou passar aqui rapidamente. Quem nunca foi num caixa eletrônico e sacou, né, uma graninha, sabe, para viagem, para ir de volta, sabe? Não tem. É isso. Aí a pessoa fala, não pode, é oligarca ucraniano. Não se trata disso. Tanguy, hoje a Bolsa de Moscou reabriu, mas reabriu apenas para títulos da dívida russa, não abriu para ações. Teve ali uma pequena queda e tal, dos títulos da dívida pública russa. Faltou, na realidade, Tanguy, liquidez. Faltaram compradores interessados em comprar os títulos da dívida russa. Não sei por quê, a Rússia vive um bom momento, a chance dela te pagar é grande. Né? Então, faltou ali um pouco de liquidez na comercialização desses títulos russos. E que dia começa? Que dia começa o Barata Voa, Daniel? Quero saber da abertura. Agora está prazo indeterminado. As ações ainda não têm uma data especificada, cada hora está se falando uma coisa diferente. A Rússia está dizendo, então, deixa só me recuperar que eu abro. É isso? É isso, mais ou menos por aí. Hoje, um tribunal de Moscou classificou a Meta, né, que é a holding que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, como uma organização extremista. Organização extremista. Mas disse que a decisão não se aplica ao WhatsApp. Né? Então, extremistas são o Instagram, o Facebook e tal, mas o WhatsApp não. O WhatsApp a gente gosta. O WhatsApp é bacana e tal, não é extremista o WhatsApp. Eu acho que é uma forma interessante ali de você, né, organizar um pouco o rolê dentro dessas classificações. Foi salomônico. Um pedaço é extremista, mas um pedaço não é extremista. É porque tem que poder dizer o bom dia para a família, né? Senão não rola. É isso. Ô, Tanguy, podemos ir aqui para o nosso quadro preferido? Por favor, claro. Solta a vinheta aí. Tanguy, começamos hoje com Axioma, que é um iate que se acredita ser de Dmitriev Puvliatsky. O pessoal entendeu. É isso aí. Esse nome aí que tem um monte de consoantes desse oligarca russo, que ele é o proprietário do grupo siderúrgico TMK. O fato é que é uma embarcação de 72 metros, achei uma embarcação pequena, né? A gente já falou de embarcações maiores. Pois é. Mas o pessoal não tem certeza se é dele ou não é, porque foram puxar lá o documento da embarcação e descobriram que ela é propriedade de uma holding nas Ilhas Virgens Britânicas, chamada Pirene Investments. Olha, e aí Daniel, ficaram meio na dúvida, mas quem é o dono da Pirene Investments? Ainda não chegaram à conclusão que é o dono da Pirene Investments, mas estão desconfiados lá que é o senhor Dmitrievich Pumiviatsky. Eu tentei insistir falar o nome dele mais uma vez. Enfim, fica aqui. Melhor não, né, cara? Melhor não. Da próxima vez eu vou pular direto. E uma outra notícia envolvendo oligarcas que eu achei muito interessante. Os Estados Unidos, através do Programa de Recompensas de Recuperação de Ativos, está oferecendo até 5 milhões de dólares por informações sobre ativos de oligarcas russos. Então, oportunidade, pessoal aí que tem informações sobre ativos de oligarcas russos, o governo americano está pagando até 5 milhões de dólares por essas informações. Ô, Daniel, a gente tem um vasto material aqui no Petit Jornal, a gente pode ir lá pedir, cara? Porque, assim, tem denúncia todos os dias aqui. Acho que pode. Desde quando que tem a vinheta? Pô, tem a vinheta. A gente manda lá, tá organizadinho no podcast, vamos reivindicar isso aí. Vamos reivindicar isso aí. Se vierem aí 5 milhões, bom, mas se vierem
4 a gente está fechando, Não 4 tem problema. dólares, né? 4 dólares a gente já aceita. Né? 4 dólares, isso. Pô, Né? 4 dólares? Se bem que tá caindo, né, cara? Eu acho que 4 dólares talvez não, mas 5 dólares eu fecho. Fecha, né? Já valeu a pena. Fecho. Já valeu a pena. Que é isso, Tanguy. É isso. Beleza, Daniel. Tem mais informações aí, cara? Não, por hoje é só. Fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal. Sem vocês, o nosso podcast não estaria de pé, não estaríamos aqui produzindo essa quantidade enorme de conteúdo ao longo das últimas semanas. Fica o nosso agradecimento, o nosso abraço, a nossa gratidão, porque vocês são fundamentais nesse processo. Se você ainda não é apoiadora do Petit Jornal, fica o convite para visitar o site do podcast, petitjornal.com.br, onde existem várias alternativas na seção Apoio Petit, para você se tornar um apoiador, uma apoiadora do Petit Jornal. E convidamos também para você conhecer o nosso outro projeto, que é o Petit Cursos. Só falta curso do Daniel explicando como é que você vira um oligarca russo. Lembrando que tem oligarcas russos que são portugueses, então a nacionalidade já não é mais um problema, né, Daniel? Sabemos agora que é só uma questão de você saber chegar lá. Então o Daniel tem o pulo do gato. E no Petit Curso você encontra curso sobre todo... Não tem esse curso, não. Mas sobre todo o resto tem. Tem curso sobre Rússia, curso sobre China, curso sobre Índia, curso sobre Oriente Médio, 2. Curso sobre América do Sul. Enfim, se você quiser presentear o Petit Curso para alguém, pô, você não está entendendo nada que está acontecendo, oferece lá. Tem aula, né, para alunos, que são alunos do Petit Cursos, sobre Rússia e Ucrânia. Enfim, tem uma miscelânea de assuntos lá que certamente vão te interessar. E o melhor, você não precisa ficar em dúvida sobre em qual curso se matricular. Tornando-se aluno do Petit Curso, você tem acesso a todos os cursos, porque o formato é de streaming. A gente tem cursos do Petit Jornal que estão gravados desde 2020, de maneira ininterrupta. A gente só para 2 semaninhas ali para Natal e Ano Novo, depois a gente já volta a gravar. Então tem aula gratuita toda semana. Aliás, amanhã, terça-feira, dia 22 de março, a gente dá mais uma aula do curso chamado O Dinheiro no Século XXI. A gente vai falar sobre globalização. Que diabo é globalização e como é que isso mexe com o nosso dinheiro. www.petcurso.com.br. Você acessa as aulas ao vivo que ainda vão acontecer e as aulas que já estão gravadas. Como último recado, ouçam o Petit Jornal na Orelo. Estamos em todas as plataformas, Spotify, Deezer, YouTube, todos os aplicativos de podcast, Apple Podcast, estamos em todos os lugares. Aliás, em vários deles. Quero agradecer muito o pessoal que tem ouvido a gente, compartilhado. A gente está em posições muito altas em todos os rankings. Passamos bastante tempo em primeiro lugar. Normalmente agora está, portanto, ali entre o primeiro e o quinto lugar, mas né, de maneira bastante consistente ali. Mas a nossa recomendação é que você ouça a gente pelo Orelo. É a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Cada vez que você ouve a gente por lá, a gente recebe um cascalhinho. Não é isso, Daniel? É isso, gente. No mais, obrigado a todos. Um abraço e até a próxima. Valeu! Pronto, encerramos aqui. Ô, Tang, tem que agradecer as pessoas que estão comprando selos. Obrigado a todos. O pessoal continuou comprando selo ao longo da live. Desculpa aí, pessoal, legal, que a gente não agradece durante a live, porque vai lá pro podcast, mas muito obrigado. O pessoal comprou selos. Dá para comprar ainda, tá? Fica à vontade aí para comprar. A gente não vai, bloquear absolutamente ninguém de comprar selo, né? Querendo comprar selo. Fica à vontade. Mas queria agradecer muito o pessoal que já é apoiador e o pessoal que compra selo. Lembrando que a gente só está aqui porque vocês ajudam, porque dá muito trabalho. Então, assim, a galera que apoia a gente, comprando selo, seja se tornando apoiador, para a gente é realmente muito, muito importante. Afinal, né, Tagui? Só os apoiadores para vir fazerem aqui, estar numa segunda-feira à noite olhando para você, né, Tagui? 11 da noite, Daniel. 11 da noite é brabo. 11 pesado, da noite é complicado. É pesado. Que é trabalho. O Tanguy, mas queremos saber do seu gato. Como está Zidane, cara? Acabou de descer aqui, cara. Tá bem. Acabou de descer aqui. Zidane tá bem hoje? Ele tá com o ombro, Daniel, um pouco assim de carregar faixa de campeão de Copa do Mundo. Então ele tá meio assim, ó, porque tá meio empenado, uma escoliose que ele tem de carregar a Copa do Mundo. Então é um problema que ele tem, mas é um gato saudável. Tirando isso, é um gato saudável. Entendi, cara, entendi. Então, no final das contas, o Zidane ele tem escoliose de tanta taça que ele levanta. Taça, né? Tá certo. Faixa de campeão e tal. Isso acontece muito com o Zidane. Tá certo. A aula de manhã, tu já fez, Tanguy? A aula de manhã, rapaz? Já está no seu WhatsApp. Você não já está no meu WhatsApp? Já está no seu WhatsApp. Então. Vou abrir e dar uma olhada. Faça isso. Dá uma olhada. Faça isso. A aula de semana passada foi boa, hein? O pessoal gostou da aula de semana passada.
A aula de semana passada, o pessoal gostou, que eu Foi preparei. boa. Foi Mantém o boa, foi padrão, boa. hein? Não, Mantém não, o padrão. manter. Você quando se esfola, quando você quer, quando você persevera, você vai Ah. bem. Você vai bem. Ah, Você mas não é tem. sempre, né, que isso Não acontece, é né, Tanguinho? sempre, não Não é é sempre. sempre, né? Mas funciona bem. Então a aula de amanhã está pronta. Quem quiser saber sobre globalização, que diabos é globalização, tá lá O, a aula. o Tanguy, as pessoas questionam no chat o tempo todo, todos os lugares que eu vou, cadê Merkel, cara? Numa hora dessa, Merkel faria toda a diferença. Toda a diferença, Mas faz. é isso, né, Faria Daniel? toda a diferença, Merkel, Mas numa hora é. Mas dessas. o que é o grande líder? O líder é aquele que, na hora que está mais precisando, aparece. Cadê Olha aí. Merkel virando para Olaf Scholz falando, Scholz? Faz o seguinte, fica aí e deixa que eu vou tocar isso aqui. Me bota aqui como chanceler, como... Chanceler não, ministro das Relações Exteriores. Me bota aqui que eu vou resolver. Me Vou bota como resolver. encarregado especial para assuntos relacionados ao Putin. Porra, ela já tinha... Mas não, ela tá onde? Por Deve quê? estar na praia, na Bahia. É isso. Merkel pegaria o telefone, ligaria para Putin. Você acha que Putin teria a pachorra de não atender Não, Merkel? teria, óbvio que vai atender. E falava com ele em russo. Seu Ainda dava moleque. esporro nele em russo. É seu O moleque. que Seu você está moleque, pensando? o que você está fazendo aí? Agora, É eu virar as costas que você faz essa besteira toda. pô, não pode ser coincidência. Não Não pode ser Não coincidência. tem condição. Não pode ser coincidência. Mas essa história dos generais ucranianos que eram para estar subornados e não foram, e a galera meteu o dinheiro Cara, maravilhosa, cara. isso é a cara da Rússia. Isso não é a cara da Rússia. Eu lendo, E faz falei, muito cara, sentido. isso Faz aqui é a muito cara da Rússia. sentido. Aí Faz eu muito continuei sentido lendo, com o que aconteceu. isso. Aí eu continuei lendo e falei assim, esse aqui é a cara da Rússia também. Aí continuou, eu falei, porra, esse aqui também é a cara da Rússia também. Porra, tá verossímil. Aí eu falei, vou levar pro podcast que eu vou ter. Isso aqui eu vou ter que levar pro podcast, não tem jeito. É muito a cara da Rússia. Então, assim, pode não ser verdade, mas já gera um entretenimento e ainda pode ser verdade. A chance de ser verdade, sei lá, não me parece irrisória, não. Até porque orna com o que aconteceu, né? Exato. A certeza do Putin era grande demais, né? Era. Ele devia pensar, tô com a galera toda no bolso, a gente tá subornando essa E aquela galera. tropa leve, né, Daniel? Aquele primeiro ataque, aquela tropa leve, esquisito, cara. Ele chegou com uma tropa que não era pesadona, assim, uma tropa leve para tentar tomar. Parecia que era meio que um passeio, assim, eu vou caminhar até Kiev, vou tomar a cidade e dali eu vejo o que eu faço. E o negócio começa a demorar. Dia 26, gente, e não tem perspectiva, assim, tá parado. Tá realmente parado. Enfim, E, enfim, Tanguy. Acho que por hoje é só, né, meu cara? é isso. É Muito isso. obrigado a todos, gente. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal, que comprou você. Obrigado, John Malman, que chegou agora e comprou aí. Muito Obrigado, obrigado. João. Obrigado a Valeu, todos. gente. Abraço. Valeu, tchau, tchau.